Mudar de profissão tem se tornado cada vez mais comum em um mercado que é marcado bastante por transformações e novas oportunidades. Muitas pessoas repensam escolhas feitas ainda na juventude, em busca de mais propósito, renda e satisfação. Para falar sobre esse processo, os desafios e os cuidados necessários na transição de carreira, eu converso agora com a mentora em comunicação e carreira, Ana Licarião. Ana, muito bom dia, bem-vinda aqui à Massa FM. Olá, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Obrigada por esse tempo, por esse momento. Vai ser um papo muito produtivo, prometo a vocês. Tá certo. Ana, a nossa audiência que está acompanhando está curiosa para saber. A escolha profissional acontece muito cedo, né? A gente fala lá quando você sai do ensino médio, geralmente já vive aquela pressão por, e aí, para onde você vai? Já acabou o ensino médio, precisa ter a sua formação, né? Como que isso influencia a vontade de mudar de carreira mais tarde? Exatamente isso. Nós temos, na verdade, dois extremos. Nós temos essa escolha que acontece muito cedo. Eu preciso escolher ali no início do primeiro ano do ensino médio ou logo no finalzinho, já preciso fazer a minha escolha para ir até a faculdade, fazer a minha matrícula e começar um curso, enfim, que seja curso técnico mesmo, não necessariamente a graduação, mas também temos o outro extremo. Temos pessoas que vivem outras realidades e precisam abrir mão desse estudo depois que terminam o ensino médio para ajudar a família, trabalhar, e aí mais para frente eles conseguem ingressar em uma graduação ou em um curso técnico também. E aí, aquele primeiro contato com o ambiente estudantil e com o ambiente profissional também pode assustar, porque podem pensar, nossa, não ponderei tal ponto, não fiz uma escolha correta e assertiva para mim, ou isso não faz muito sentido para aquilo que eu gosto, para aquilo que eu vivo. Então começa a causar uma confusão dentro da mente. Realmente, né? Às vezes as pessoas ficam nessa pressão, nessa confusão, no meio do caminho fala, e agora? O que é que eu vou fazer, Exato. né? Não me identifico de tal maneira, de tal forma, enfim. Quais são hoje os principais motivos que levam as pessoas a pensar em mudar de profissão? Talvez uma escolha prematura ali, sem tanta certeza? Além disso, o que mais? Exatamente, essa escolha prematura, como nós já falamos, acontece porque nós precisamos decidir ali muitas vezes de bate-pronto. E uma insatisfação também, seja uma insatisfação pessoal, profissional, no seguinte sentido: tive uma desavença com um colega hoje, ou com o meu chefe, ou não concordo com a cultura da empresa. Essa é uma insatisfação pontual, ou eu tenho carregado essa insatisfação, essa infelicidade ao longo dos dias, das semanas, dos anos, enfim. Então, essa insatisfação, essa vontade de mudança precisa ser ponderada, mas também precisa ser observada, porque é um dos principais motivos pelos quais as pessoas desejam fazer essa transição de carreira. Então, além dessa decisão prematura, existe uma insatisfação. O ser humano é um eterno insatisfeito. Mas é interessante que nós saibamos quando é uma insatisfação real, quando ela já vem sendo arrastada e quando ela é pontual. Exatamente. Bom, agora são 7 horas e 48 minutos. O que é essencial avaliar antes de iniciar uma transição de carreira aí, né? Às vezes a pessoa tá pensando, fala, bom, já se identificou ali que não é aquilo que ela quer pro resto da vida. Ela quer fazer essa mudança. Mas o que é essencial ela analisar com cuidado, com cautela, para não cometer ali um erro ou não fazer isso também de forma precipitada? Entendo que essa autoavaliação, ponto de partida, essa autoavaliação é entender aquilo que faz sentido e que não faz sentido para você mais. Então, nossa, não consigo acordar mais com vontade de ir àquela empresa ou de ir trabalhar com aquelas pessoas. Primeiro, essa autoavaliação. Então, autoconhecimento também, entender o que faz sentido para você ou não, você ser coerente, coeso com os seus sentimentos, com as suas emoções, e a partir disso, ter um plano. Se eu não quero isso, eu quero o quê? Usar o seu GPS interno mesmo para saber onde você quer chegar.
Tudo bem, sei que não quero isso, que é uma insatisfação real, então eu quero ir para tal lugar, fazer tal movimentação. Feito isso, pesquise o mercado. É o nosso terceiro passo. Pesquise o mercado, porque pode ser que nós estejamos pensando demais ou idealizando uma grande mudança, quando na verdade, quando a gente chega naquele ponto de mudança, a gente para e pensa, caramba, era mais do mesmo. Troquei 6 por meia dúzia. Então, o primeiro ponto, entenda-se, se autoavalie, saiba o que faz sentido e o que não faz sentido para você, tenha um GPS interno bem ativo para você saber onde você quer chegar e estude o mercado. Estude o mercado, pergunte para as pessoas que já fizeram esse movimento, já estão nessa carreira que você tanto vislumbra, para ver se isso faz sentido para você. E aí comece a pesar os prós e contras para ver se de fato merece essa movimentação para onde você está pensando. Isso tudo tem que estar muito bem organizado, muito bem planejado, muito bem alinhado ali, né? Mas aí tem um ponto interessante, ô, ô Ana, que talvez as pessoas não se atentem muito. É a questão de se preparar emocionalmente e financeiramente nesse processo, né? Exatamente. São pontos extremamente importantes porque, como eu falei, pode ser que nós troquemos 6 por meia dúzia. Então, a verdade é que se nós não queremos estar em algum lugar, em alguma organização, porque nós não estamos gostando da rotina, preciso ser sincera. Rotina nós teremos em qualquer lugar. Pessoas que nós não concordamos com as ações, com as falas, existirá em qualquer lugar. Então é importante que nós nos preparemos emocionalmente. E é interessante, assim como o autoconhecimento, essa autoavaliação, entender que às vezes o ambiente não está bom por conta da nossa condição emocional, psíquica, enfim. Entender o nosso momento. Então se preparar para toda e qualquer mudança. E o preparo financeiro é imprescindível. Quando nós fazemos uma movimentação, pode ser que a gente ganhe menos nos primeiros meses, ou que a gente ganhe um fixo menor, e aí as empresas que trabalham com distribuição dos seus lucros, dividendos, enfim, os bônus, sejam semestrais, anuais, compensem no bônus e não ali no seu salário fixo. Tudo isso precisa ser pesado, então você precisa se preparar. É. Faça uma cama financeira, e aí a partir disso você consegue fazer um movimento com mais calma, mais tranquilidade, mais assertivo e não colocando em risco a sua saúde financeira, física, mental e da sua família também, por óbvio. Exatamente, exatamente. É importante, né, ter esse planejamento, se preparar financeiramente, Sim, psicologicamente também, né? Estar bastante atento a isso, porque, claro, é uma mudança, né? E toda mudança sim, necessita desse preparo, desse planejamento, principalmente emocional. Que eu falo que se a gente não tiver com a cabeça boa, né, com o psicológico bom, a gente não consegue de forma alguma ser um bom profissional. Isso vale também para a vida pessoal. Agora, para a gente fechar esse nosso bate-papo, qual é exatamente. o conselho que você dá para quem está querendo mudar de profissão aí? Claro, além de tudo isso que a gente já falou ao longo desse nosso bate-papo. Bom, o meu conselho, primeiro ponto é dizer que absolutamente tudo comunica. Você pode até pensar, é mentora em comunicação e está falando sobre essas estratégias, mudança de carreira, enfim, tudo comunica. Então, quando nós decidimos fazer algo, é uma comunicação. Quando nós decidimos abandonar algo, é uma comunicação. Quando nós adquirimos e tomamos um posicionamento, seja na vida pessoal, na vida profissional, em questões políticas, por exemplo, isso também comunica. Então, quando nós nos comunicamos de forma verbal ou não verbal, mas de forma assertiva, nós colhemos frutos melhores. Nós conseguimos desfrutar das nossas escolhas, mas um desfrute muito bom. Então, meu conselho para você é: entenda o seu momento. Entenda o seu momento, saiba qual é o seu momento emocional, o seu momento profissional, aquilo que você almeja a médio, longo prazo, a curto prazo também, mas aquilo que você almeja, aquilo que faz sentido para você, onde você pode produzir mais frutos, e também considere, pondere a sua situação financeira, porque isso pode, infelizmente,
trazer uma questão emocional, se mal feita, mal elaborada, que acaba colocando tudo a perder, e aí você fica pensando, fiz uma movimentação, achei que fosse dar muito certo, não é aquilo que eu pensei, agora tem uma defasagem financeira dentro da minha casa. Então, pondere, faça com calma, pense, repense, para fazer uma escolha assertiva. Muito bem, 7h55, né? Conversei aqui com a Ana. Ana, obrigado, viu, pela sua participação remota aqui com Imagina, a eu que gente. agradeço. Boa semana para você. Obrigada, uma ótima semana para vocês e mais uma vez, obrigada por esse momento.